moderador, o Emilate, as tropas da OTAN, da NATO, para que façam a resenha e a moderação das instruções a serem seguidas perante o impasse. É um impasse. Perante o impasse que está havendo na legislação do Poder Judiciário, da Lei Lomã do Poder Judiciário da República Federativa do Brasil. A Corte de Estudos da Constituição, que ela foi criada unicamente para julgar atos constitucionais ou inconstitucionais. Eles até hoje estão fora da Constituição, eles estão procedendo de forma individual, cada ministro, cada 9 elementos do Supremo Tribunal Federal, de forma tutelada, como se fosse uma máfia. Eles alegam que sentença monocrática leva o aval do Pleno da Corte. Então, vamos aos fatos. Ok, sir, yes. Yes, sir. Yes. Specific. Yes. Excuse me. Yesterday. Oh, excuse me. Yes, today is a moment, please. 26 April 2022. 26 April 2022. Thank you, sir. 1 hour. 1 hour. Okay, specific. Thank you, sir. Thank you. Ok, sir. Ok. Bom, vamos ao relatório? Bom, está tipificado que os 9 elementos que compõem o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, eles estão inseridos no delito de tortura. Eles estabeleceram a ORCRIM do Supremo Tribunal Federal, que funciona no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Eles estão cometendo o crime de tortura. E eles estabeleceram, dentro de um arcabouço jurídico de bem material, uma lei administrativa foi levada para extensão dos elementos que compõem a Corte, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. São indivíduos que foram colocados pela determinação do voto dos executivos à época, de forma vitalícia, que é o nosso caso também. Nós somos juízes vitalícios, não é? Então nós temos o dever e temos a gratificação de poder julgar quando estivermos habilitados para a contenda. Então vamos lá. O que nos leva a julgar no Brasil o crime em tela? O que nos leva a julgar no Brasil o crime em tela? Nós temos vários déspotas que querem estabelecer o entendimento jurídico perante a nulidade da razoabilidade, da ética, do decoro e da Lei Lomã penal, da Lei Lomã tributária, da Lei Lomã específica, que se faz necessária para interpretar o que está escrito na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, ela já foi várias vezes interpretada de diferente forma. O caso mais terrível, que engessou a justiça em 27 estados,
e 5.070 municípios é o trânsito em julgado. E que ninguém pode ser preso ou levado à prisão com trânsito em julgado. Esta interpretação coloca em dúvida e também acautela o procedimento das sentenças. Se você, através de um colegiado de última instância, que estabelece que há uma sentença e que é cerceada a defesa, o acesso aos autos, é imputada prisão fechada de um parlamentar, pelo simples fato que ele está defendendo o povo da República Federativa do Brasil, por opiniões, que ele tem toda a justificativa de falar o que bem entender. Não tem isso de que se você concorda, se não concorda. É o fato eminente que ele foi eleito para isso. Então ele pode se expressar da forma que ele bem entender, principalmente quando se trata de arbitrariedades. Esse processo todo, natimorto, que acabou com o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, hoje, Luiz Fux, você guitarrista, frequentador do Black Horse, do Number One, das boates do Rio de Janeiro, você, o Collor, todos vocês que quebravam as boates, saíam na porrada, eu acompanhei vocês todos. E eu conheço vocês, antes de vocês, quando vocês eram estudantes. Então, todo esse procedimento foi levado à baila e estabelece que vocês não estão nem aí. Os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, eles não têm nenhum receio com relação à ética e ao decoro. Não tem. Não tem ética, não tem decoro. O edifício do Supremo Tribunal Federal passou a ser um restaurante. Um restaurante, um lugar de reuniões de festas para bebidas, orgias, que já houve denúncias de abuso perante os ministros, querendo constranger e estabelecer a servícia de funcionários do Pleno da Corte, do edifício do Supremo Tribunal Federal. Houve estupro, já houve levantamento pela polícia das denúncias, e que lamentavelmente não aconteceu nada, porque se trata desses 9 magistrados. Então, eles estão unidos comemorando o assinte que acabou com o Supremo Tribunal Federal. Acabou com a Casa de Estudos da Constituição da República Federativa do Brasil. O principal gestor e coordenador de leis da Constituição é o Supremo Tribunal Militar, que ele, em tempo de guerra, ele afasta a Constituição brasileira e passa a reger a Constituição do Supremo Tribunal Militar, e que estabelece a lei de abate. Abate, porque estamos em tempo de guerra. Então, no tempo de guerra, você está vendo 9 elementos que eles vão dar explicações aos seus financeiros em Detroit, na Alemanha, na Europa, em Portugal, feudos que também produzem e procedem com a mesma forma, modus operandi. Tudo isto visto, tudo isto está sendo analisado pelas 60 agências de inteligência, juristas renomados, leis, estudiosos das leis Lomans de 194 países, que estaria constituído por um mediador para que não houvesse nenhum tipo de afronta, tanto de guerra como legal, constituído pelo Conselho Permanente da ONU, que se mostrou um grande fiasco e mesa de negociações de financiar guerras, compra e venda de armamento, para combate entre um país e outro. Eles são os atravessadores, a ONU.
E também o Supremo Tribunal Federal, não o prédio, não a instituição, mas os 9 elementos que ali ocupam essa corte, eles tomaram para si querer se posicionar perante o Poder Legislativo, perante o Poder Executivo e também perante o próprio Par Judiciário. Então é assim que eles determinam aos juízes de primeira instância, de segunda instância, de todas as instâncias, que procedam conforme eles determinam. E aquele que assim não entender é afastado ou é levado à prisão, ou é convidado a desistir da magistratura. A mesma coisa com as polícias federais, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a área de advocacia. Então, o Supremo Tribunal Militar, a corte mais longeva, a verdadeira corte da República Federativa do Brasil, que ela deve se debruçar ao entendimento, ao estudo, não unicamente da Lei Louman, que estabelece a República Federativa do Brasil, mas também toda a Lei Louman que haja conflito com o Brasil. Então o Brasil, quando ele vai a uma posição de afronta, de guerra, por exemplo, a Venezuela declara guerra ao Brasil, está declarada. Então a Lei Louman da Corte da Venezuela, ela é estudiosa, ela é estudada pelo Supremo Tribunal Militar. Agora nós estamos diante de 9 torturadores do Judiciário, onde eles cometeram todo tipo de afronta e estes juízes pediram interpelação ao Tribunal Penal Internacional, à Corte Permanente Arbitral, à CIA, Corte Internacional Arbitral, para que eles que julgam atos administrativos perante o Judiciário tivessem um lugar para eles expor os atropelos feitos monocraticamente por 9 elementos conhecidos e já catalogados no crime de tortura. Tortura! Tortura é um crime flagrante que leva a quem praticou, principalmente ao juiz, a prisão imediata. Imediata. Os 9 elementos têm que ser presos. O Supremo Tribunal, a Corte do Pleno, os 9 CPFs que ali estão, eles trabalham para a potência estrangeira, que eles foram responder e dar os seus relatórios em Detroit, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal, para eles se adjudicarem mediadores. E a Constituição Federal determina que o único mediador é o Supremo Tribunal Militar, ou seja, as Forças Armadas, através da sua Corte Permanente, Supremo Tribunal Militar. Então, estes 9 elementos, eles não conhecem, criam problemas administrativos com relação a como proceder na peça jurídica, não há manifestação do Ministério Público, não permitem o Ministério Público, que ele tem, o senhor Aras tem, a faculdade de dar voz de prisão. Ele pode chegar lá e dizer, os 9 aí estão presos. Ele pode. E isso tudo é uma razão, através de fatos e atos que foram cometidos, que levaram até o ex-procurador da República ir armado ao plenário para abater de forma sumária, ou seja, se posicionar como determina a lei de autodefesa, de abater o inimigo quando descoberto. Então, o ex-procurador, ele descobriu que Gilmar Mendes, ele é um sabotador e um espia, um espião, que trabalha para forças estrangeiras, conjuntamente com o pleno da corte, com os seus sócios. Eles são sócios no narcotráfico, sócios nas determinações monocráticas, sócios no contrabando de minérios, no espólio e também na cobrança de impostos. E eles tomam esse capital que fica à guarda do Supremo Tribunal Federal, nas contas que eles manipulam e que ninguém tem acesso. Não é feito um balanço de quanto é gasto
e quanto se tem de reservas no Pleno do Supremo Tribunal Federal. Esses milhões, esses bilhões, eles não se sabe onde estão. Eles vão em carreata jurídica em 27 estados, passando a sacolinha em todos os palácios de justiça, depois de cada palestra, e eles arrecadam e limpam os tribunais de estados, e esse dinheiro não se sabe o que é feito. Como também não se sabe o que é feito com o dinheiro da ORCRIM, da OAB, que eles também manipulam, e dos ministérios públicos. Eles criaram, através de legislação forjada, o Conselho dos Procuradores. Eles criaram a figura do desembargador federal. Não existe. Não existe. Criaram regionais, que elas foram criadas para a administração de presídios federais e que eles roubaram dinheiro dos presídios. Para a construção dos presídios federais nas regiões, eles literalmente acabaram com esse dinheiro. E onde está esse dinheiro? Não existe o cargo de desembargador federal. É um cargo apócrifo. Em realidade, eles fizeram uma OICIP. Cada 3 juízes nomeiam um juiz. E esse juiz, ele é permanentemente arguido com o seu comportamento para ver se ele vai ser titular. Então, o verdadeiro juiz estabelecido pela Constituição é o juiz de primeira instância. Esse é o verdadeiro juiz. O resto são atitudes de distribuições administrativas do processo. Mas a sentença, ela é arguida pelo colegiado. E eles derrubaram o colegiado, alegando que, na sua forma monocrática de ver, perante o relator, eles podem dizer que não conhecem do fato. Você vê que houve uma apreensão de 700 quilos de cocaína numa batida policial, que estavam em mangas e outros objetos, e que o juiz, certamente arguido pelo próprio Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que nós temos todas as investigações, mas isso compete às agências de inteligência, porque são processos internacionais, da justiça internacional. Então, o narcotráfico paga para os membros do Pleno da Corte para que eles facilitem a soltura dos elementos e não incautem, não fica incautado os 700 quilos de cocaína. Onde foram parar os 700 quilos de cocaína? Você é farmacêutico, você usa essa cocaína para quê? Adubo. Você usa essa cocaína para quê? Você vai devolver? Você vai devolver os bilhões que foram roubados do BNDES, da Caixa Econômica, da Petrobras, dos fundos de pensão, hein? Dos estados e municípios. Os governadores, eles são todos extorquidos porque eles são levados ao cargo de governador, de prefeito, e lá eles começam a distribuir secretarias e colocar quanto o responsável por essa secretaria vai arrecadar para ele estar se sentindo bem. Então, isso tudo foi descoberto. Então, hoje é o almoço de despedida dos 9 elementos do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Porque eles estão respondendo ao crime latente de tortura. Tortura. Não há visualização de que houve omissão pelo Legislativo ou pelo Executivo. O Executivo sempre se posicionou perante o Parlamento para que houvesse o pedido de arguição contra esses elementos infiltrados, que são espias e sabotadores que trabalham para grupos estrangeiros que querem e têm interesses no Brasil e que querem fazer daqui o que querem, como fez Jorge Soros. Jorge Soros estabeleceu o ministro da Economia e ele sabia tudo o que ia acontecer. E ele ficou mais rico ainda. Ele comprou a Vale do Rio Doce com moedas podres do Terceiro Reich nazista, títulos
que não tem valor em lugar nenhum do planeta. Ele pagou com essas moedas podres dos nazistas. E ainda recebeu financiamento do BNDES para fazer as estradas, comprar caminhões, comprar locomotivas. Tudo financiado pelo Tesouro da República Federativa do Brasil. Isso é um crime latente. Aqui no Brasil se pratica o rejeito a montante das mineradoras, que isso é crime no planeta. O planeta não permite você fazer barreiras a montante. E houve vítimas. E hoje quem está administrando o processo é o escritório do presidente do parlamento do Senado. Ele é o advogado que vai receber bilhões a serem pagos a ele da causa da Vale do Rio Doce, dos rejeitos das barragens a montante, e que matam centenas, milhares, destroem patrimônio. É um assassinato anunciado. Então, tudo isto descoberto, à luz do sol, em que de hoje não passa. Então, eles estão lá, querendo comemorar o último dia de funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Entende? Porque não é uma casa de leis, é uma ditadura, é uma casa de tortura, onde o narcoterrorismo se estabeleceu. Então eles são narcoterroristas. Nós temos todas as provas em 60 agências de inteligência. E a delação de vários presidentes e ex-presidentes da República que se encontram agora acautelados pela DEA. E que vão entregar não somente esses 9 elementos, mas também outros que participaram dessa ORCRIM, onde eles mantêm processos em espera para que eles sejam prescritos, para que prescrevam, de antigos ministros que ocuparam os cartórios que hoje estão na mão desses 9 elementos. Então você tem aí prescrições da maioria dos diretores do parlamento. Todos os diretores no parlamento, todos eles estão sendo subjugados pela tortura do Supremo Tribunal Federal, dos elementos que compõem, os CPFs que compõem a administração dessa casa. A própria administração da casa, ela, quando recebe o parecer dos elementos considerados tutelares do cartório, eles dizem, não, mas isso aqui não vai passar porque isto está errado. A lide, o instrumento jurídico que está sendo colocado aqui, ele não tem nenhum tipo de arguição que faculte essa determinação. Mas eles, sem dar justificativa, sem fazer nenhum tipo de voto, estabelecem que assim e assim será. Eles passam por cima de todos. Então você pergunta a qualquer jurídico, a qualquer ente policial, porque você é delegado de polícia, você da Polícia Federal, você do Ministério Público, você teve que fazer faculdade. E aí você vê que você se meter com essas pessoas, você pode perder o teu cargo, você pode ser banido da justiça brasileira por não aceitar o comportamento jurídico desse controle, querida. Eu estou numa live, tá? Ok, meu amor, fica tranquila. Então você tem o mérito, você tem o mérito
de chegar para esses indivíduos, você brasileiro, você que recebeu várias denúncias, os juízes te procuraram e estabeleceram a quem eu vou recorrer, você vai na CIA, na Corte Internacional Arbitral Permanente, que é um puxadinho do Tribunal Penal Internacional, que é um puxadinho do Supremo Tribunal Mundial, e que todos eles comportam o Tribunal Internacional. E que, claro, todos dizem, mas eles têm força policial para agir? Se entende que cada país que ele é arguido por crimes praticados pelo judiciário ou pelo próprio Poder Executivo, que sempre é o Poder Executivo que cria estes conflitos, eles procedem a amenizar os crimes cometidos por estes elementos que cometeram crimes internacionais. Caso da Petrobras, onde o Lula, Dilma e JF, parlamentares, senadores, governadores, prefeitos, todos estão no bolo lá na Justiça Internacional, que vão ser presos, e que eles, a Justiça brasileira falou, não, nós vamos julgá-los aqui e vamos condená-los. Efetivamente, houve o julgamento e a condenação, mas houve o expurgo do que eles realmente são. Eles deram alforria a todos eles, e agora vão entregar, porque eles são obrigados a entregar a todo o espólio comprometido nos assaltos cometidos por estes executivos, e que eles, os 9 membros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, são sócios. Não somente no Brasil, também lá fora. Então, eles estabelecem uma forma de ORCRIM internacional. E, claro, você tem as delações premiadas, em que é um instrumento internacional e que ele não retroage. E que não pode haver o expurgo do dinheiro que foi confiscado. Pelo contrário, se descobrir que você mentiu, que é o caso, eles não mentiram dando o testemunho de que eles foram assaltados por executivos e por diretores, parlamentares, prefeitos, governadores e membros do próprio Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Existem várias delações de que réus, confessos, através de delação premiada, que pagaram, deram dinheiro para comprar as suas sentenças, deram dinheiro para todos os 9 que estão aí, que são torturadores. Então, o Supremo Tribunal Militar, arguido em tempo de guerra, ele afasta a Constituição e ele estabelece que foi identificado membros no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que são sabotadores, espias, manipuladores, que eles não prestam nenhum tipo de declaração de imposto de renda, eles não permitem nenhum tipo de arguição, eles querem levar e atropelar qualquer um pela frente. O caso do cabeça de ovo, Alexandre de Moraes, ele quis embarcar armado no avião. Aí perguntaram para ele, por que o senhor vai levar uma arma no avião? O senhor vai atirar na aeronave para que ela caia? O senhor tem tendências suicidas? Para que o senhor vai levar um revólver nas fronteiras? Temos já o relatório. Já está determinada que as respostas estabelecidas por Alexandre de Moraes, elas são muito rápidas e sucintas. Significa que tem alguém elaborando estas respostas, porque ele não tem capacidade para analisar tamanha situação. E é uma realidade feita pelo computador. O computador que está regindo essas notícias manda proceder dessa forma, com intimidações. Mas não tem fundamento jurídico, porque ele está habilitado através das fake news.
esse processo de 3 anos e meio, apócrifo, que vai levar o Alexandre de Moraes a ele ser preso em flagrante. Por quê? Porque ele, procedendo dessa forma, ele quer esgotar as possibilidades de retórica jurídica para o impedimento e, com isso, proceder a mais retórica jurídica para proletar a sua própria prisão. Mas já temos uma boa notícia. Com relação a atribuições que eles cometeram crimes, o Alexandre de Moraes, conjuntamente com Luiz Inácio Lula da Silva, para especulação na Bolsa de Valores, desestabilizando a economia vigente. Isto, nos Estados Unidos, na nova legislação, é um crime de reclusão. E no Brasil, nós também procedemos da mesma forma. Então, o Campos Neto, a autonomia do Banco Central, será testada agora. E pede ao Supremo Tribunal Militar que proceda com as prisões de flagrante, porque o crime é tortura. Então, haverá outro procedimento das determinações do computador Aladim. Ok? Por favor, viralize isto o máximo possível e vamos a proceder. Isto é uma realidade comprovada. Continuo obediente. Falo pelo Facebook, conforme outorga da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. E transmito esta live para que vocês possam usufruir dela através do YouTube e de qualquer plataforma que permita transmitir e vocês se disponham a fazer esta live e ir para o planeta inteiro. Todos do Foro de São Paulo, dos 183 países do narcotráfico foram descobertos. Todos vão à cadeia. Partidos políticos, juízes que praticam o clube dos magistrados mundiais, todos já identificados. E vocês todos serão levados às barras da lei. Ninguém está isento. Obrigado, Senhor Yahushua Ahom, Merushiraim, Deus Todo-Poderoso, obrigado. Quem vos fala, teólogo, Mestre Dinho Amado. Portanto, meus amigos e amigas, o Mestre Dinho, o nome do Mestre Dinho, meu nome completo é Edmundo Amado. Eu sou cantor e compositor gospel. O último CD que eu gravei foi no ano de 2006. Então, eu quero aqui aproveitar a oportunidade das transmissões ao vivo do meu amigo Juiz Oscar Aníbal Chiapano. Inicialmente eu estou aí, com autorização do doutor Juiz Oscar Aníbal Chiapano. Eu estou no vídeo do canal Teólogo Mestre Dinho Amado. Inicialmente é o conteúdo do Dr. Oscar Aníbal Chiapano. Depois do conteúdo do Dr. Oscar Aníbal Chiapano, o Mestre Dinho, conhecido como o nome Edmundo Amado na música, Edmundo Amado, cantor e compositor gospel. O Mestre Dinho só canta, eu só canto música, e letra e música é da minha autoria. Nesse vídeo, nessa transmissão do Dr. Juiz Oscar Aníbal Chiapano, eu canto o Pai Nosso, certo? E depois a música.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Se não fosse meu Jesus, que seria de mim? Pois a força do mal não teria mais fim. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Ele tanto me amou, oh que graça singular, pois ferido foi na cruz, a fim de me salvar. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Em Jesus posso confiar, sua lei observar, sempre pronto a atentar ao que Jesus mandar. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Meu Jesus é tudo para mim, por confiar em seu imenso amor. Vou dizer a todo mundo, enfim, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor.